Olá, meus amigos do canal G. Vital. Esse vídeo, na verdade, é a segunda parte dessa série de 3 vídeos que nós estamos fazendo, falando sobre o assassinato de Deus. Por que foi que Nietzsche disse que Deus morreu? Nietzsche disse que Deus morreu. No primeiro vídeo nós fizemos a introdução, lemos o trecho que Nietzsche falou isso e mostramos que Nietzsche disse que Deus não apenas morreu, mas ele foi assassinado. E nós somos os seus assassinos. E Nietzsche, embora fosse ateu, ele tinha uma certa razão naquilo que ele estava falando. Estou mostrando o contexto e quero dizer que eu, apesar de ser cristão, eu tenho que concordar com Nietzsche, né? Nesse sentido que ele disse. Então, eu quero iniciar esse vídeo falando sobre um documento muito interessante, uma revista. Veja bem, ela aqui é Blackwood's Magazine. Ela é do século XIX e olha que curioso. Essa revista, ela foi do ano de 1829. E olha o que dizia aqui esse trecho que eu vou ler. Dizia assim: a França é a única nação do mundo relativamente à qual se conserva registro autêntico de que, como nação, se levantou em aberta rebelião contra o autor do universo. Olha só que curioso isso. A França foi a única nação do mundo da qual existe registro de que, como nação, se levantou em aberta rebelião contra o autor do universo. Profusão de blasfemos, profusão de incrédulos tem havido e ainda continua a haver na Inglaterra, Alemanha e em outras terras, mas a França fica à parte, ou seja, é diferenciada na história universal como o único estado que, por decreto da Assembleia Legislativa, declarou não haver Deus, e em cuja capital a população inteira e vasta maioria em toda parte, mulheres assim como homens, dançaram e cantaram com alegria ao ouvirem a declaração. Veja, isso aqui foi escrito em 1870, a revista é de 1829. Agora, o que é curioso aqui é que é uma coisa que eu sempre tenho dito. Gente, quem não estuda, quem não procurou se aprofundar nisso, acredita que realmente a Revolução Francesa foi um movimento de libertação, de que o rei estava oprimindo todo mundo, mas não foi. A Revolução Francesa foi um experimento para essa nova ordem mundial. Começou com a ideia de se criar uma nova ordem sem Deus. Eu tenho tentado alertar isso aqui já há algum tempo, de que a gente precisa entender que existe um movimento internacional com o propósito declarado de se estabelecer uma nova ordem mundial sem Deus. Deus está sendo eliminado aos poucos. Deus está sendo substituído. O coração do homem está sendo esvaziado de todos os conceitos, de todos os valores, de todos os princípios que têm origem em Deus. Só não vê quem não quer. Laicidade ou antiteísmo. Olhem essas duas frases. Quando o ateísmo quiser mártires, que o diga. Meu sangue estará à sua disposição. Essa frase, ela para mim, me dói. Sabe por quê? Porque alguém está dizendo, se o ateísmo estiver precisando de mártires, ele disse que o diga, meu sangue está à sua disposição. Enquanto eu vejo hoje muitos que dizem acreditar em Deus, que dizem ter uma fé em Deus, se negarem a acreditar no que está acontecendo, se negarem a olhar para as contradições de tudo que está acontecendo no mundo, que não pode nem se falar aqui, porque já tive um vídeo derrubado por fazer uma denúncia gravíssima. Enquanto muitos que dizem acreditar em Deus se recusam a enxergar, acreditam que tudo é verdade, acham que tudo que acontece é absolutamente normal. Enquanto muitos que se dizem servos ou fiéis ou crentes em Deus, estão aderindo a movimentos que são nitidamente ateístas, ou pior, antiteístas, ou seja, anticristãos.
Enquanto muitos estão fazendo isso, negando a sua fé na prática, aderindo a ideologias que negam completamente a Bíblia Sagrada, que negam completamente a ideia de um Deus criador. Enquanto muitos estão fazendo isso, a gente viu na Revolução Francesa as pessoas se colocando à disposição para ser mártires, mártires do ateísmo, mártires de um movimento que se opôs a Deus. Ou seja, enquanto os inimigos de Deus estão se disponibilizando para morrer por uma causa ateísta, a gente vê pessoas que se diz crentes em Deus, e quando eu falo crentes é no sentido de acreditar, não é de ser evangélico não, é qualquer um que diz acreditar em Deus. Estão se negando, se omitindo, morrendo de medo de morrer, se entregando a tudo com medo da morte. E você sabe do que eu estou falando? Enquanto a gente faz isso, sabe, existem pessoas ateístas se colocando como disponíveis para serem mártires. Isso é uma vergonha para nós. Isso é uma vergonha para nós que nos dizemos crentes em Deus. Vamos lá. Se Deus existisse, haveria menos mal sobre a terra. Então, se esse mal existe, ou ele é ordenado por Deus, e assim nos encontramos ante um ser bárbaro, ou ele não é capaz de impedi-lo, com que temos um Deus fraco. Em qualquer caso, estamos falando de um ser abominável, um ser que devo desafiar e desprezar. O que ele quer dizer aqui é o seguinte: se Deus existisse, haveria menos mal sobre a terra. Então ele conclui o seguinte: então se esse mal existe, ou ele é ordenado por Deus, logo então Deus é um ser bárbaro, ou se não, Deus é incapaz de impedir o mal, o que vai demonstrar então que Deus é fraco. O que ele quer dizer é que, de alguma forma, em qualquer um dos casos, ou Deus existindo e ordenando o mal, ou Deus não tendo capacidade de segurar o mal porque ele é fraco, o que ele quer dizer em qualquer um dos casos, ele está dizendo que ele deve desafiar e deve desprezar esse Deus. Quem disse isso? Aqui está o nome dele embaixo, D.A.F. Sade. Foi um escritor, um romancista da época da Revolução Francesa e alguém que escrevia já na sua época muitas pornografias, imoralidades, que desafiava todo o sistema moral, o sistema cultural católico, o sistema cultural cristão, a ponto de que muitos autores dizem que o nome sadismo vem desse autor aqui, D.A.F. Sade. Pesquise para você ver o sadismo, o termo sadismo veio desse homem. Só para ter uma noção de quem é que se colocava como disponível para ser um mártir do ateísmo. Para a gente compreender esse contexto aqui de século XIX, isso aqui também foi no século XIX, né? Foi o nascimento da teologia liberal. O que é teologia liberal? Veja que eu coloquei em todos os nossos slides, eu coloquei aqui à esquerda, século XIX, e o assassinato de Deus. Veja que a teologia liberal é uma teologia que ela já traz esse nome no sentido de que ela é livre. Liberal porque ela é livre. Eles têm a liberdade de interpretar as ideias sobre Deus, a própria Bíblia, sem o dogma cristão, sem os dogmas da fé, sem estar preso a nenhum aspecto de transcendentalidade ou de espiritualidade ou de acreditar nos milagres, ou seja, é uma interpretação meramente histórica. Na verdade, eles estão livres dos conceitos espirituais para interpretar a Bíblia. Agora, olha o curioso, isso aqui é tido como científico. Por quê? Porque são homens que conheciam o grego, conheciam o hebraico, conheciam a cultura hebraica, a cultura, enfim, dos judeus. Então, vem como científica, esvazia o conteúdo espiritual da Bíblia e todos nós temos que acreditar porque são cientistas que estão falando. Como se no mundo religioso, no mundo cristão, na fé judaica cristã, como se lá não existisse também teólogos, doutores, pessoas importantes, pessoas que estudaram, pessoas que também dominam as línguas bíblicas, pessoas que também dominam a arqueologia e a história bíblica, a história de Israel.
Parece que é só essa ciência liberal, da teologia liberal, é que está valendo. Agora veja como nasceu essa teologia e com que propósito a teologia liberal veio. Olha só, esse documento aqui vai falar sobre a vida de Jesus, escrito em 1835, século XIX, um livro escrito por David Friedrich Strauss. David Strauss. Eu vou ler aqui nesse documento apenas as partes mais importantes para a gente entender. Olha só, a principal tese de Strauss: os evangelhos são a historização do mito Jesus. Strauss foi o primeiro, depois da publicação dos fragmentos de Reimarus. Um dia eu falo sobre Reimarus, né? Mas aqui vamos ficar só no Strauss. Strauss foi o primeiro, então, a distinguir o Jesus da fé do Jesus histórico. A publicação do livro, com a sua ênfase, atentem para isso aqui, a publicação do livro com a sua ênfase no esvaziamento do conteúdo sobrenatural dos evangelhos. Você está entendendo? Que a publicação do livro, ela tinha uma ênfase, a ênfase estava em quê? Esvaziamento do conteúdo sobrenatural dos evangelhos. Então esse livro foi um escândalo na Alemanha do século XIX. A perspectiva racionalista de Strauss foi adotada mais tarde por Ernest Renan em seu famoso e não menos polêmico A Vida de Jesus, e ele vai dizer também que ecos dos trabalhos de Strauss e Renan podem ser percebidos nos escritos de Nietzsche. Olha que curioso. O Nietzsche que nós estamos falando dele. Olha só que tá bom para a gente entender. O texto está deixando muito claro que David Strauss, no século XIX, lança um livro. E a ênfase dele é o quê? O esvaziamento do conteúdo sobrenatural. Ou seja, ele não nega que Jesus existiu, mas ele vai esvaziar o conteúdo espiritual para que a gente fique apenas com o conteúdo histórico. E essa teologia liberal, ela teve diversos adeptos. Ela foi construída para assassinar a espiritualidade, porque ela esvazia o conteúdo sobrenatural e deixa apenas aquilo que eles entendem que é histórico. O curioso é que esses teólogos liberais, eles fazem uma separação, segundo eles, que nós temos que separar aquilo que é escritura daquilo que de fato é palavra de Deus. Eles vão esvaziar o conteúdo espiritual, porque vão dizer que nem tudo ali foi inspirado por Deus e, na verdade, nem todos aqueles milagres existiram, que aquilo era uma forma como eles enxergavam. Agora, o interessante é que fica a seguinte pergunta: quem é que vai determinar o que é palavra de Deus e o que não é? E fica a critério de cada um tirar aquilo que quiser. E assim, a teologia liberal, ela foi esvaziando o conteúdo espiritual de forma que sobreviveu apenas o que é histórico. E assim, Deus vai sendo assassinado no coração dos homens. Eu vou encerrar aqui esse vídeo, a segunda parte. Quero encerrar com essa imagem que vai servir de base para o encerramento desse vídeo e o início do próximo. Que veja bem, David Strauss, ele lança o livro A Vida de Jesus, analisada criticamente em 1835, veja bem. Aí depois aparece um filósofo chamado Ludwig Feuerbach. Feuerbach vai lançar também um livro chamado A Essência do Cristianismo, que vai no mesmo sentido de negar essas questões espirituais. Ele lança em 1841. E aí o que acontece? Karl Marx, ele vem e acolhe as ideias de Feuerbach, também negando todo o conteúdo espiritual da Bíblia. Marx era um ateu declarado. Marx vai entender então que Feuerbach tinha razão, porque Feuerbach era um materialista que negava qualquer aspecto transcendente espiritual. Feuerbach inclusive acreditava que o homem ele era pobre de espírito, ele era pobre no seu interior, na sua essência. Por quê? Feuerbach dizia que o homem, ele criou esse Deus na sua imaginação, então Deus era uma ilusão, mas o homem deu a Deus, acreditou que Deus tinha, transferiu para Deus o seu poder, a sua justiça, a sua capacidade, a sua força. Então o homem deu poderes a esse Deus, enriqueceu a Deus
E com isso o homem transfere toda a sua força para Deus, de forma que o homem se torna fraco, vazio, pobre, e Deus se torna então uma pessoa poderosa. Mas Feuerbach vai dizer que, na verdade, todo esse poder que Deus tem é apenas aquilo que o homem tem. Então o homem, ele acaba se projetando nesse Deus. Na verdade, Deus é um projeto criado pelo homem, onde o homem se esvazia para dar poderes a esse Deus. Então Feuerbach acreditava que quando o homem ele recuperasse essa sua essência e ele então eliminasse esse Deus da sua vida, Feuerbach acreditava que essa seria a grande virada libertadora da história. Era realmente o homem se libertar desse Deus e recuperar a sua essência, a sua força, a sua capacidade, o seu poder que ele havia transferido para Deus. Então, essa transferência é que Marx vai chamar de alienação. O homem alienou-se, o homem transferiu tudo aquilo que ele tinha para Deus, um Deus que ele mesmo criou. Ou seja, Deus é uma criação do homem. E assim, encerramos aqui a nossa segunda parte. E nessa pegada aqui, como diz o bom nordestino, nessa deixa do segundo vídeo, nós vamos entrar no terceiro vídeo. E que Deus abençoe a todos.